Graça e paz, irmãos, aqui é o professor Ney. Hoje eu dou início a uma série de vídeos abordando o Antigo Testamento, um panorama do Antigo Testamento. Essa é a primeira aula, primeira videoaula, onde eu vou, ao longo de diversos vídeos, fazendo uma abordagem sobre construção histórica do Antigo Testamento. Vou falar a respeito de alguns livros, o conteúdo deles, Vou fazer uma abordagem bem objetiva e básica a respeito do Antigo Testamento, tendo por objetivo alcançar pessoas que estão tendo um primeiro encontro com as Escrituras, ou aqueles seminaristas, que estão iniciando a sua jornada. Enfim, o meu público-alvo são aquelas pessoas que não estão, vamos assim dizer, tão familiarizadas com assuntos pertinentes à Bíblia ou ao cristianismo de uma forma geral. Então, esse é o primeiro vídeo de uma série onde eu vou falar sobre o Antigo Testamento, certo? O Antigo Testamento, também chamado de Velho Testamento, essa expressão Velho Testamento você encontra mais nas Bíblias mais antigas, elas traziam essa expressão. Essa expressão, ela é aplicada à primeira parte da Bíblia cristã, que é composta por 39 livros. Como assim? Se você pegar uma Bíblia, como essa que eu tenho aqui, você vai ver que ela é dividida em dois grandes blocos, o Antigo e o Novo Testamento, certo? Então, por que esse primeiro bloco, composto de 39 livros, ele é chamado de Antigo Testamento? Bem, essa expressão, Antigo Testamento ou Velho Testamento, ela é atribuída a Tertuliano. Tertuliano, baseado em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, ele lançou essa expressão para se referir aos primeiros 39 livros da Bíblia, tendo início lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e sucessivamente, até chegar por fim o último livro, que é Malaquias. Então Tertuliano, por volta do segundo século, Tertuliano, para quem não sabe, ele foi um importante teólogo cristão que viveu bem no comecinho, bem após o período apostólico, Foi um importante teólogo e que inclusive trabalhou muito a questão do desenvolvimento da doutrina da Trindade e assuntos importantes ligados à fé cristã. Tertuliano teria sido o primeiro a empregar esse termo Antigo Testamento, se referindo a esses 39 livros. Esses 39 livros são considerados sagrados para nós cristãos, independente de ser católico, protestante, anglicano, oriental, ou alguma outra forma de cristianismo, Ele é considerado sagrado para nós e é considerado também sagrado para o povo judeu, com a exceção de que o povo judeu não chama esse livro de Antigo Testamento ou Velho Testamento, porque se eles assim o chamassem, eles estariam concordando que há uma nova aliança, um novo testamento. E como nós sabemos, os judeus eles não aceitam um novo testamento, assim como nós aceitamos. Então esse é o ponto onde difere a nossa crença da crença deles. Mas esses 39 livros que compõem o Antigo Testamento, eles são livros de autoridade para nós, assim como para eles, certo? Então esses 39 livros, cada livro ele tem uma característica peculiar. Cada livro, começando por Gênesis e sucessivamente, ele abrange um período específico de tempo, ele abrange um assunto específico e ele tem o seu desenvolvimento, o seu gênero literário, o seu autor, o seu objetivo. Cada um abrange também um período bem específico. Você pega, por exemplo, o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ele abrange um período de tempo muito extenso, que eu vou falar daqui a pouco a respeito dessa questão da cronologia. Lembrando que aqui, irmãos, é um vídeo que tem por objetivo ser um vídeo curto. Então eu não vou fazer uma exposição tão detalhada, tão meticulosa a respeito desses assuntos. Eu posso te apontar algumas literaturas, alguns manuais, algumas bíblias onde você pode se aprofundar caso você deseje. Aqui é um vídeo introdutório. É um vídeo com o objetivo de ser curto, entendeu? Resumido em poucas palavras aquilo que você precisa saber a respeito de cada tema. Então, cada livro em especial, ele abrange um período específico, ele tem um gênero literário, ele tem um autor, ele tem um objetivo,
Mas quando somados, quando juntados esses 39 livros, quando todos eles agrupados, eles trazem um assunto em comum. E o que é esse assunto em comum? Vamos assim dizer que a preparação é a promessa messiânica, né? Há uma expressão que diz que, no que diz respeito à Bíblia, o autor é Deus, o intérprete é o Espírito Santo e o tema é Jesus Cristo. Então vamos assim dizer que o tema do Antigo Testamento, de uma forma resumida, seria a preparação para a vinda do Messias. Mas é claro que cada livro, quando olhado em separado, ele tem o seu tema, ele tem um desenvolvimento e ele tem uma época, certo? Eu vou falar melhor a respeito disso quando eu estiver detalhando alguns desses livros. Então é o seguinte, ele não foi apenas a Bíblia usada por Jesus e pelos apóstolos, mas também serviu de base na preparação do Novo Testamento. Olha, hoje, quando pegamos a Bíblia, muita gente, inclusive, acaba cometendo o erro de ignorar o Antigo Testamento e focar somente no Novo. É bem verdade que o Novo Testamento ele contém os ensinamentos específicos direcionados para o povo cristão, mas, todavia, porém, contudo, o Antigo Testamento ele foi o livro base do Senhor Jesus, dos apóstolos, e serviu de base para o Novo Testamento. Então, quando estudado da forma como ele deve ser interpretado, não atropelando, não trazendo as leis e os mandamentos para o Novo Testamento, como alguns irmãos o fazem, quando você estuda ele tendo a ótica correta, tendo a interpretação correta, o Antigo Testamento é preciosíssimo no que diz respeito ao conhecimento da conduta, no que diz respeito ao conhecimento de Deus. Eu, por exemplo, eu gosto muito da parte dos profetas, que começa ali em Isaías, né, e vai até Malaquias, são os profetas maiores, profetas menores, que eu vou explicar em outras aulas, porque na leitura desses profetas você vai aprendendo muito a respeito do caráter de Deus. Você aprende muito a respeito de Deus quando Deus ele manifesta ao homem aquilo que ele desejava. Então, quando ele faz essa manifestação daquilo que ele desejava, daquilo que ele esperava, daquilo que era correto, ele está expondo traços da personalidade dele. Eu particularmente gosto muito da seção dos profetas. Eu acho que é uma parte riquíssima para você conhecer um pouco mais a respeito de Deus. É quando você estuda o livro dos profetas, que começa em Isaías e finda lá em Malaquias. Então, não devemos em hipótese alguma descartar a importância do Antigo Testamento, só que precisamos ter um pouco de cuidado na interpretação dele, pois o Antigo Testamento ele trata diretamente com um povo, com uma nação, e ele tinha mandamentos específicos para uma época, para um povo, para uma forma de religiosidade. Então é onde algumas pessoas acabam às vezes confundindo, trazendo alguns elementos ritualísticos que não competem mais a nós, entendeu? Voltando aqui, mas todas essas questões mais à frente, devagarzinho a gente vai ajeitando isso, a gente vai ajustando. Eu não quero aqui atropelar os pontos, eu quero antes ser metódico no desenvolvimento do assunto. Quanto à questão da cronologia, olha, quando falamos sobre cronologia, tempos, principalmente se tratando de livros tão antigos como esses que compõem o Antigo Testamento, é muito na base da suposição. É bem verdade que grandes estudiosos, como por exemplo James Ussher, que foi um arcebispo, né, que viveu na Irlanda por volta do século XVI, ele foi o primeiro a se dar a esse trabalho de tentar elaborar uma cronologia para os principais fatos narrados na Bíblia. Isso lá no século XVI. E depois do trabalho desse arcebispo James Ussher, vários outros estudiosos, teólogos também tentaram elaborar uma cronologia para o Antigo Testamento e também para o Novo. Quando se trata de cronologia é muito complexo, porque estamos falando de livros que tem aí, só de escrita tem mais de 3.000 anos, vamos assim dizer. Então é muito complexo você trabalhar isso, mas alguns indícios registrados no próprio relato da Bíblia e principalmente associados às descobertas arqueológicas nos lançam luzes de quando alguns eventos podem ter acontecido. Se você quiser entender um pouco mais a respeito de cronologia bíblica,
eu sempre indico o seguinte: por volta do ano de 2003, a editora Vida, ela publicou aqui em língua portuguesa uma Bíblia chamada Bíblia em Ordem Cronológica. Hoje eu não tenho ela aqui, eu tenho ela, mas está guardada numa biblioteca em outro lugar. Ela é excelente para esse tipo de estudo porque ela traz todas as passagens não agrupadas em tópicos, em temas como a nossa Bíblia se encontra. Ela tem todas as passagens desenvolvidas dentro de uma sequência cronológica e tudo datado. Então, se você quiser compreender melhor, calcular o ano de vida de alguns personagens, o tempo de vida de alguns personagens, alguns eventos, calcular quando um evento pode ter acontecido ou outro, a ascensão de um reino, queda de outro, você tem como fazer o cálculo a partir dessa Bíblia, que é a Bíblia em Ordem Cronológica, que foi lançada aqui no Brasil em 2003 pela editora Vida. Mas eu vou dar aqui alguns pontos, só para você ter uma ideia, né, dos principais pontos do Antigo Testamento, mais ou menos quando eles ocorreram. Então, de acordo com a cronologia de Ussher e de alguns teólogos, a criação do mundo teria ocorrido por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Lembrando, são suposições, irmãos, tá ok? Suposições essas muito aceitas nos seminários, nos círculos, né, acadêmicos e estudiosos. Então, a criação, de acordo com esses estudiosos, ela teria ocorrido por volta de 4.000 anos antes de Cristo. De acordo com a Bíblia de Ordem Cronológica, ela data de 3.976 anos antes de Cristo. Os eventos relacionados à criação, que estão descritos lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis, no capítulo 1, né, diz no texto hebraico, uma vez que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, diz Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quanto ao idioma hebraico, eu vou falar em uma outra ocasião, certo? O dilúvio teria ocorrido por volta de 2.300 anos antes de Cristo. O nascimento de Abraão, o patriarca, cerca de 2.000 antes de Cristo. O êxodo, Moisés, né, com o povo, a gente vê aí nos filmes e nas novelas, o êxodo teria ocorrido por volta de 1490 antes de Cristo. E a construção do Templo de Salomão teria ocorrido por volta do ano 1010 a.C. Lembrando que quando você consulta algum manual bíblico, algum dicionário, ou até mesmo algum professor, algum estudioso que você vê no YouTube ou algum outro lugar, pode apresentar discrepâncias de datas, porque, como eu disse, é muito difícil você precisar esses acontecimentos. Desculpe, falhou um pouco a voz aqui. Estou com um probleminha na garganta, então às vezes a voz falha um pouco. Quanto aos tópicos envolvidos, são os seguintes. O Antigo Testamento, ele trabalha alguns tópicos específicos. Lembra que eu falei que quando você olha ele como um todo, ele tem um único tema. Mas olhando ele um pouco mais de perto, você começa a identificar alguns subtemas, vamos assim dizer, como se o tema fosse a preparação messiânica. E quando você passa a olhar ele mais detalhado, você passa a identificar alguns subtemas. Então eu vou dizer aqui o desenvolvimento dentro de uma sequência cronológica dos tópicos inseridos dentro do Antigo Testamento. Então, primeiro, logo no primeiro livro, que é o livro de Gênesis, né, que na língua hebraica é chamado o livro de Bereshit. Bereshit por quê? Porque significa no princípio. Então, o que nós chamamos de Gênesis, eles lá conhecem como Bereshit, que significa no começo. Então, Gênesis, ele trata da criação, de um modo geral, do mundo, a criação do homem, os começos, os princípios, né, a primeira promessa messiânica, o primeiro pecado, a primeira promessa messiânica, que está lá em Gênesis 3,15, a primeira família, o primeiro casamento, o primeiro homicídio, né? Então, Gênesis, nos 11 primeiros capítulos, ele basicamente ele trata dos começos, dos princípios. Chegando no capítulo 12, ele já entra num novo tema, uma nova narrativa a respeito dos patriarcas, começando por Abraão, Isaac, Jacó e a sua descendência. Mais à frente ele vai falar a respeito da libertação do Egito e o êxodo, a libertação essa e
Trajeto esse que hoje é muito popularizado aqui, principalmente pelas novelas, pelos filmes, né? Você vê aí Moisés com toda aquela nação israelita, né? Seguindo, logo após esse evento, aí a Bíblia entra no tema aliança e a promulgação da lei, onde Deus ele dá os 10 mandamentos, que na verdade 10 é uma síntese de todos aqueles 600 e poucos mandamentos, certo? E estabelece uma aliança com o povo de Israel. Seguindo, você tem o estabelecimento da monarquia e um pouco mais à frente a divisão dessa monarquia em dois reinos. Reino do Norte, conhecido como Israel, Reino do Sul, conhecido como Reino de Judá. Depois surgem os profetas, certo? Alguns profetas são chamados profetas de escrita porque deixaram algo registrado, como por exemplo Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E outros serão chamados profetas de palavra. Por que profetas de palavra? Porque profetizaram, mas não deixaram nada registrado, não deixaram nada por escrito, não pelo menos que tenha chegado ao nosso conhecimento, como Eliseu, como Elias, que profetizaram em nome de Deus, mas não deixaram um registro, não deixaram um documento. Tem também, durante esse período, a produção dos livros chamados poéticos e sapiensais, provérbios, salmos, né, que é uma coletânea de diversos documentos. E você tem aí depois o exílio, que é quando a nação do norte, nação de Judá, a nação de Israel do norte, ela é levada por volta do ano 700 em cativeiro pelos assírios, e lá ela acaba se misturando e fazendo um novo povo, uma mescla de um novo povo. E você tem o Reino do Sul, que é o Reino de Judá, que por volta do ano 580 mais ou menos vai ser levado em cativeiro. Na verdade serão 3 invasões, e por volta do ano 580 a.C. eles vão ser levados em cativeiro pelo povo babilônico. Vão ficar lá cerca de 70 anos, e depois que há uma transição de reinos, de poderes, Babilônia para os persas, eles têm o exílio, eles têm um retorno do exílio. E aí entra o assunto seguinte, que é a reconstrução de Jerusalém. Reconstrução essa que você vai ver lá nos livros de Neemias, de Esdras, e também alguns profetas, como Malaquias, né, como Ageu, como Zacarias, que são basicamente os últimos profetas. Então o Antigo Testamento ele narra esses principais temas que eu falei, certo? O tema principal, preparação messiânica, os subtemas. Cada livro ele tem a sua característica literária, o seu autor, ele tem o seu objetivo, ele tem um período de tempo específico, certo? Eu espero que você tenha entendido. Essa é a primeira de uma série de videoaulas que eu pretendo estar gravando e trazendo aqui para um melhor conhecimento, uma melhor compreensão do Antigo Testamento. E que Deus abençoe vocês.